faz medicina na... Nossa. Já não sei, lembro né? agora. Esqueci agora. Tá certo. Bom, então, pessoal, bom dia. Hoje é dia 18/10/2021. A gente começa a aula de Biologia 1 e o nosso assunto de hoje é embriologia, tá? A gente terminou o assunto de citologia, foi a parte que entrou para a nota da N1, né? Agora a gente começa a falar dos temas do segundo bimestre, né? Que vão entrar para a segunda nota do semestre. Eu tenho a impressão de que tem alguém com o microfone aberto que está dando eco. Só que eu... o Felipe. Isso. É Felipe, né? Não Felipe. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre o desenvolvimento embriológico. No caso da ementa de vocês, ela foca no desenvolvimento embriológico dos seres humanos. Mas tem um monte de termo que a gente vai usar quando a gente for falar do desenvolvimento embriológico dos seres humanos que são importantes também na questão da zoologia, né? Que é quando a gente vai ver quais são os animais, como que a gente classifica os animais, por que os vertebrados são um grupo monofilético, por que os répteis não são, né? As características que a gente vê, os tipos de ovos que os animais têm. Então, essa primeira aula de embriologia, a gente vai falar sobre o desenvolvimento embriológico dos animais de forma geral, né? Vamos tratar dos animais de forma geral e não só dos seres humanos. Depois dessa primeira aula de embriologia, vai ter um questionário, que já é a primeira avaliação do conteúdo da sessão de embriologia. E aí depois a gente entra na parte de embriologia dos seres humanos, tá? Então vamos começar a falar do desenvolvimento embrionário dos animais, tá? Bom, todo mundo está vendo a apresentação aí? Passei sem querer aqui já. Então a gente vai conversar sobre o desenvolvimento embrionário dos animais. A gente vai conversar sobre tipos de ovos, tá? Vamos conversar como acontece a clivagem, que é os primeiros passos para uma célula se transformar num ser multicelular. E vamos falar das fases do desenvolvimento embrionário, tá? Aí a gente vai entender um pouco do que tem no ovo, que são os anexos embrionários, que são importantes para a manutenção e o desenvolvimento de um ser vivo, né? E aí a gente entra no desenvolvimento embrionário dos seres humanos, tratando um pouquinho também de célula-tronco, que é um assunto relacionado aqui. Beleza? Vocês já ouviram falar sobre vitelo? Sim, eu acho. O que é o vitelo? Pera, eu confundi com feminino, mas eu ia falar que é um negócio de boi. Negócio de boi, né? É? Tem a vitela, né? Que é o embrião do boi, né? Que o pessoal... Sim. É o filhotinho do boi que o pessoal come, né? Mas não é essa a vitela que a gente está falando, tá? Bom, antes de começar a tratar de embriologia, de forma geral, nas minhas aulas vocês devem ter percebido que eu costumo trazer uma questão, né? Que a gente conversa sobre ela no começo da aula e aí tenta responder e depois ver se a gente acertou no final da aula. Então, sobre o desenvolvimento embrionário, analise a figura abaixo e a seguir indica a alternativa que estabelece a correlação correta. Então, tem um corte de um embrião aqui, tem várias setas, tem uma seta que tem um nome, ectoderme, todas as outras apenas números, né? Então, alternativa A, 1, olha lá. Cavidade embrionária preenchida por fluido que formará o sistema digestório adulto. 2. Cavidade embrionária revestida por mesoderme que formará a cavidade torácica adulta. 3. Folheto embrionário que dará origem ao cérebro, medula espinhal e nervos. 4. Folheto embrionário que dará origem à pele, à boca e ao epitélio da cavidade nasal no adulto. E 5. Cavidade embrionária preenchida por celoma que dará origem ao sistema digestivo. Alguém tem alguma ideia de qual é a resposta correta dessa questão?
Não, né? Mistério total. Eu acho que a D. Alô? A D? A D. Não, é a C. Folheto embrionário que dará origem ao cérebro. Esse 3 aqui. Parece. É? Tá. Depois a gente vê se você acertou. Ai, professor, volta lá, que eu quero discutir. Agora o senhor me deu desânimo aqui, professor. O que é? Pera, como assim? Pera. Sim, cavidade. O que é assim, cavidade? É, depois a gente vê se você acertou. Ah, professor, o senhor deixa muito. Bom, a segunda questão. Relacione corretamente os anexos embrionários às respectivas características apresentadas a seguir, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então tem saco vitelínico, âmnion, córeo e alantoide. Membrana que envolve completamente o embrião delimitando a cavidade. Será que é qual desses? Também conhecido como serosa, essa membrana envolve todos os anexos embrionários. Qual desses será? Membrana relacionada às trocas gasosas. E primeira membrana que se forma e que envolve o vitelo. Então a gente tem que pegar os números aqui O que é a bolsa, professor? Vai Tipo, dar uma alternativa. naqueles filmes, quando a mulher fala bem assim, ah, minha bolsa estourou. O que é essa bolsa? Ô, professor, eu acho que é C, hein? C, Aham. 2. Membrana que envolve o embrião. Tá. 3. Córeo, conhecido como serosa. 4. Membrana que faz as trocas gasosas. E 5. Membrana formada. Será que é essa? Não Talvez, sei. pode ser. Por Vamos isso que a ver. gente está perguntando. Se o senhor não sabe, também não sei, professor. Até o final da aula, eu espero que nós dois saibamos. Beleza? Olha que falso, professor. O senhor é muito falso, professor. Então, olha lá. A gente vai começar, por isso que eu perguntei se vocês já ouviram falar de vitelo, porque a gente vai começar a falar sobre tipos de ovos e as consequências desses tipos de ovos para como o embrião se segmenta, né? Uhum. Então, a embriogênese. O que é embriogênese? Êmbrio vem de embrião e gênese é o início. Como que o embrião começa, né? Como ele se inicia? Primeiro tem o processo de multiplicação e crescimento e diferenciação celular. Então, o embrião vem de uma célula, que é o zigoto, que é formado pela união de espermatozoide e um óvulo. E aí ele começa a se segmentar em várias outras células e mudar de forma, né? Então, tem multiplicação das células, o crescimento do embrião e a diferenciação das células para mudar a forma do embrião. E tudo isso leva à formação dos tecidos. Então, vai formar a derme, a epiderme, a endoderme e a ectoderme. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Desculpa, confundi tudo. Ectoderme, mesoderme e endoderme. E esses tecidos vão dar origem aos órgãos, né? Então, o que é a ontogênese? É o desenvolvimento dos indivíduos até a maturidade sexual. Então, a embriogênese é do embrião. A partir do momento que o embrião nasce, tem a ontogênese, que é até a maturidade sexual. E isso passa pela segmentação ou clivagem, que são as divisões iniciais do zigoto para formar os blastômeros. Então, quando acontece a fecundação, a gente começa o processo de segmentação ou clivagem, e esse processo de segmentação ou clivagem vai formar os blastômeros, que são as células de um embrião, tá? E esse processo de segmentação e formação do blastômeros leva à formação da mórula, que é uma esfera maciça de blastômeros. Então, lá tem o zigoto, que é o resultado da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Esse zigoto começa a se dividir, primeiro em 2 células, depois em 4, depois em 8, e assim por diante, até formar a mórula, que é uma esfera maciça formada por blastômeros, tá? A quantidade de vitelo no ovo e a posição onde esse vitelo fica determina como que esse processo de clivagem vai acontecer. Mas, professor, o que é vitelo? Todo mundo já comeu ovo aqui, né? Com certeza. Alguém nunca comeu ovo? Vocês sabem que o ovo é considerado um dos alimentos mais completos que tem? Sim, senhor. E que o ovo de qualquer ave é comestível
Sabia? Não Disso? sabia. Todos? Todas Até as. de avestruz. Opa! Faz omelete Bom, com bom. ovo de avestruz. Oi? Se faz omelete com ovo de avestruz. Faz. Mas já viu o tamanho daquele ovo, cara? Não tem nem panela. Alimenta 5 famílias simultâneas, pô. O ovo, o mais interessante dele é que as proteínas que tem no ovo, elas são muito parecidas com as proteínas que a gente tem no nosso corpo. Então, a digestão do ovo e o aproveitamento é quase que total, entendeu? Não sobra praticamente metabólitos dele, porque ele é um alimento muito completo e é muito parecido com o que tem na gente. E qual que é a parte mais nutritiva do ovo? É a gema. A Não. gema. Pera. A clara é a parte branca. A gema é A clara, ela é só proteína, é uma proteína só, é a albumina. Tudo bem? Uhum. Agora, na gema tem vitaminas, tem gorduras, tem carboidratos, porque a gema é o alimento que a galinha colocou lá dentro do ovo para que o pintinho se desenvolva. Então, todo o alimento que um pintinho precisa, desde quando ele é apenas uma célula até formar o pintinho que vai nascer, está na gema. Então, vocês entendem o quão importante é esse alimento ali dentro? Sim, professor. Tanto que eu não como carne, né? Aí a minha nutricionista sempre fala que eu não posso parar de comer ovo, porque é uma das coisas que é mais nutritiva. Sim. O ovo é um alimento bem importante. E essa Então, gema. ele, tipo, Oi, Ricardo? o cordão umbilical, tipo, ele tem alguma das Então, funções? aí a gente vai um pouquinho mais alimentar? para frente. Não são todos os animais que colocam gema dentro dos seus ovos. No caso dos mamíferos, né, que somos nós, tem muito pouco vitelo, que é essa gema dentro do nosso ovo. Por quê? O nosso embrião se desenvolve sem contato com a mãe só nos períodos iniciais. Logo depois, ele vai se fixar no útero da mãe, vai ser formada uma placenta, e a partir dali, todo o alimento que ele precisa para se desenvolver vai vir a partir da mãe através da placenta. Entende? E do cordão umbilical. Uhum. Então, quando o embrião se desenvolve fora do corpo da mãe, isolado, sem contato com a mãe, esse ovo tem que ter muito vitelo ou pode ter pouco vitelo? Qual é a pergunta? Quando a gente tem um embrião igual da galinha, ou de um lagarto, da lagartixa, que bota ovo, que o ovo fica fora do corpo da mãe, esse ovo tem que ter mais vitelo ou menos vitelo do que o de embrião que se desenvolve dentro do corpo da mãe? Mais, né? Tem que ter mais, concordo? Porque ali dentro do ovo tem que estar todo o alimento necessário para aquele embrião se desenvolver, correto? Correto. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, professor, que precisa de alimento, né? Uhum. Sim. Vida precisa de Professor, alimento para se então, desenvolver, né? Então, o tamanho do ovo também é proporcional ao tempo de incubação do Não, de ovo? forma geral, o tamanho vai ser mais determinado pelo tamanho do animal, né? Então, você pega uma avestruz, que é uma ave grande, o filhote já nasce grande, ele precisa de um ovo grande para se desenvolver. É lógico que, como consequência de um ovo grande, vai ter mais vitelo ali dentro, né? Uhum. Mas em proporção vai ser equilibrado. Beleza? Beleza. Então, já tenho isso em mente. Se um animal se desenvolve fora do corpo da mãe, isolado dentro de uma caixinha, que é o ovo, e que ele não tem como se alimentar por conta própria, aquele ovo precisa ter muito vitelo. Certo? Agora, se o animal se desenvolve nos estágios iniciais no ovo, mas logo ele sai de dentro do ovo como uma larva e vai se alimentar sozinho, já tem que ter menos vitelo, concorda comigo? Porque vai ser só no desenvolvimento inicial. Certo? Uhum. Agora, se o animal, logo que acontece a fecundação, se implanta no útero da mãe e passa a receber o alimento da mãe, praticamente não precisa ter vitelo esse ovo. Tudo bem?
Por que eu estou falando tanto de vitelo? Porque a gente classifica os ovos de acordo com a quantidade de vitelo que eles têm, tá? Então, por exemplo, a gente chama ovo de oligolécito quando ele tem pouco vitelo. Por quê? Oligo significa pouco. Por exemplo, se alguém te chamar de oligocéfalo, você tem que ficar bravo, concorda comigo? Não? Qual é a pergunta, professor? Se alguém te chamar de oligocéfalo, você vai ficar bravo ou feliz? Eu fico muito bravo, professor, Por quê? porque eu tenho uma cabeça grande. Você tem cérebro suficiente Que para pessoa, Exatamente. não é verdade? E se a pessoa te chamar de oligocéfalo, quer dizer que você tem pouca cabeça ou pouco cérebro. É um jeito diferente de chamar uma pessoa de burro. Microcefalia é cabeça pequena, né, professor? Microcefalia é, mas aí já é uma necessidade especial, né? Uma deficiência, não tem a ver com xingamento, mas sim com uma característica da pessoa, né? Ah, se me chamarem, eu fico bravo. Então, oligo é pouco, lécito é vitelo, então tem pouco vitelo. Se vocês tivessem que pensar nos animais, quem que vocês acham que são representantes dos animais que têm ovos oligolécitos? Acho que são as aves pequenas. Galinha. Não, as codornas. É, eu acho que são esses pássaros, tipo, sabe, não sei, o bem-te-vi, o João de Barro, Aonde que o filhote da ave se desenvolve? No dentro ovo. do ovo. O ovo. Você acha que precisa de bastante ou pouco vitelo lá dentro? Bastante. Bastante. Então Como você vai chamar as de larvas. oligolécito esse ovo? Os peixes. Oligo é pouco. Existem peixes oligolésticos, com ovo oligolécito. Por quê? São os que se transformam em larva depois? Logo, o peixe se transforma numa larva, que é o alevino, né? E esse alevino vai se alimentar por conta própria, não é? Sim. E o nosso ovo? Será que é como? Nossa, Pouco. Bastante. Uma criança daquele tamanho. Uma criança se desenvolve onde? No útero. No útero. Da onde que ele recebe o alimento que ele precisa para se desenvolver? Cordão umbilical. Cordão umbilical. Será que o ovo dele precisa ter muito ou pouco vitelo? Pouco. Pouco vitelo, tá? Então, mamíferos têm ovos oligolésticos. Pouco vitelo. Peixes cujas larvas se alimentam prematuramente, ovos oligolésticos, pouco vitelo. Será que existe alguma exceção nos mamíferos? professor, provavelmente deve ter esses bichos loucos que é mamífero e bota ovo. Sim, você lembra de algum mamífero que bota ovo? Eu acho que o ornitorrinco faz isso. O ornitorrinco é uma exceção. Nossa, é um animal muito louco, né, professor? É um animal diferente. Monotremata, né? Os mamíferos monotremados, eles não têm um útero desenvolvido, eles têm aparelho ovipositor, eles colocam ovos, mas eles têm glândulas mamárias, né? E os filhotes, quando nascem, mamam. Tá aí o ornitorrinco, tá a ecdna, né? Então animais... precisa de pouco ou bastante? Vai se desenvolver isolado dentro de um ovo. Será que precisa de pouco ou bastante vitelo? Bastante. Bastante, tá? Bastante vitelo. Beleza? Então, lá. A gente não tem muito vitelo no nosso ovo, tem pouco. A consequência disso, porque o que acontece? O vitelo atrapalha essas divisões celulares. Como o nosso ovo tem pouco vitelo, o nosso ovo consegue se dividir completamente, sem nada atrapalhando ele. Então, a gente fala que ele faz segmentação total ou holoblástica. Holo é completa, blástico vem de divisão, tá? Então, a divisão completa. Então, quem que é exemplo disso? Nós, mamíferos e alguns invertebrados marinhos ou peixes cujas larvas se alimentam rapidamente, tá? Agora, existem ovos que têm uma quantidade média de vitelo. Esses ovos são chamados de mediolécitos ou heterolécitos. Então, eles têm uma quantidade intermediária de vitelo. O vitelo se concentra em um dos polos, que é o chamado polo vegetativo. Então, aqui é uma foto de um ovo mediolécito. Vejam que o vitelo está se concentrando aqui nessa parte de baixo. Ó. Então, aqui é o vitelo. E a gente chama essa parte onde o vitelo está concentrado de polo vegetativo.
enquanto o outro lado é o polo animal, tá? Nesse caso, como o vitelo atrapalha a divisão celular, vai acontecer uma clivagem desigual, tá? Olha lá, uma célula se divide em duas, que se divide em quatro. Quando vai acontecer a clivagem perpendicular aqui, a gente vai ver que tem macrômeros, que são essas células maiores, e micrômeros, que são essas células menores. Então a clivagem aqui é desigual, tá? Então a clivagem total desigual. Aonde que eu acho esse tipo de ovo que tem uma quantidade média de vitelo? Nos anfíbios. Como que é a reprodução dos anfíbios? Vocês sabem? Os ovos deles ficam na água Ovos na água. E aí? e depois eles. Eu vou levar os sapos como exemplo, eles viram os girinos, né? Vira um girino, E que aí é a eles se desenvolvem larva. na água também. E aí esse girino, ele vai fazer o quê? Vai comer, né? Então, a partir do momento que ele vira girino, ele pode adquirir a energia que ele precisa para se desenvolver do ambiente. Concordam comigo? Então, não precisa vir tudo do ovo dele. Então, ele tem uma quantidade média de vitelo. O mesmo acontece com alguns peixes que têm um desenvolvimento um pouco mais lento e aí vão demorar um pouquinho mais para se transformar em alevinos. Nos moluscos isso acontece também, que são os polvos, lulas, caramujos, caracóis, lesmas, tá? Nos anelídeos, que são as minhocas, e nos plateumintos, que são os vermes chatos, tá? É tipo a planária, a solitária, tá? Eles têm esse tipo de ovo. Ovo mediolécito ou heterolécito. Entenderam a diferença do oligolécito para o heterolécito? Sim. E agora a gente chega no ovo que tem mais vitelo, que é o ovo telolécito ou megalécito, tá? Ele tem muito vitelo. O núcleo e o citoplasma ficam reclusos em um pequeno disco sobre a gema. Vocês já quebraram ovo num potinho assim antes de pôr para fritar? Quebra ali no potinho. Aí vocês já olharam, já perceberam que no meio da gema tem um pontinho branco? Sim. Aquele pontinho branco está concentrado tudo que a célula tem, todas as organelas, o núcleo, está tudo ali. Porque o resto da célula é a gema. O resto do ovo, do óvulo da galinha, vocês não estão comendo ovo de galinha, sabia? Essas galinhas de granja, a gente está comendo o óvulo da galinha, né? Ele precisa ser fecundado, não é, professor? Para ser um ovo, ele tem que passar pela fecundação. Aí, quem já comeu ovo caipira já deve ter comido ovo galado. Já ouviram falar no ovo galado? Com sangue? Que às vezes aparece uma pontinha de sangue ali. Isso acontece Bom. porque teve a fecundação do ovo, né? Então, o galho e a galinha tiveram a cruza, né? E aí teve a fecundação do ovo e ali já começou a desenvolver um embrião, tá? Por isso que é o ovo galado. Então, aquele lá é um ovo de fato. Agora, o ovo de granja que a gente compra no supermercado é o óvulo de uma galinha, tá? Então, quando você vai comer o óvulo da galinha, a próxima vez que você quebrar ele, olha assim, você vai ver essa pontinha branca. Esse pontinho branco é o disco germinativo, tá? Todo o resto da célula é o vitelo ou a gema do ovo. Então, o núcleo e o citoplasma ficam reclusos nesse pequeno disco, esse disquinho aqui em cima da gema do ovo. Isso faz com que o ovo não consiga se dividir integralmente. Então, acontecem divisões só nesse disquinho superior aqui, tá? Ô, Felipe, fecha aí o microfone pra gente, fazendo favor. Só nesse disquinho superior aqui, tá? Então, a gente chama isso de clivagem meroblástica parcial ou discoidal, porque forma um disco, tá? Isso é característico de aves, de répteis, de mamíferos, monotremados e de peixes. Tranquilo? Monotremado é o negócio lá do útero? É o ornitorrinco e a étna, que são os mamíferos que botam ovos. Ah, sim. Beleza? Beleza. Entenderam os tipos de ovos até agora? Oligolécito,
mediolesto ou heterolesto, telolesto ou megalesto. Ok? Ok. Outro tipo de ovo, esse já não é tão comum, né? A gente não tem tanta relação com eles, mas se vocês forem na horta, no jardim de vocês, pode ser que vocês achem, que é o ovo centrolesto. O ovo centrolesto tem o vitelo no centro do ovo. Olha aqui o vitelo, ó. Isso faz com que o embrião se desenvolva ao redor do vitelo. E o núcleo se divide várias vezes, então a gente tem um núcleo cincial dividido aqui. E os núcleos migram para a superfície e a clivagem acontece na superfície. Então é uma clivagem meroblástica superficial. Esse ovo é característico de artrópodes. Sabem quem são os artrópodes? São os pés na... Ai, senhor, peraí, professor. Nossa, eu não sei. É na barriga? Eu não sei. São os invertebrados que têm pernas articuladas. Quem que são esses caras? Vertebrados que têm pernas articuladas. É os... Nossa, boa pergunta, hein, professor? Não sei. Aqui a gente vai ter os insetos, né? Então a barata é um artrópode da classe insecta, o pernilongo, a mosca Ah, então tem bastante. e assim por diante. Também são os crustáceos. Conhecem os crustáceos? Já ouviram falar em camarão, lagosta, caranguejo, siri, Eu juro que é fala siri, professor. né? São os aracnídeos, os quelicerados. Conhecem os aracnídeos? Aranha, Sim. escorpião. Todos esses animais desse grande grupo dos artrópodes, que é o maior grupo de animais em número de espécies, né, de animais conhecidos, todos eles têm ovo centrolesto com clivagem superficial, meroblástica superficial. Beleza? Outra coisa que é importante a gente entender da embriologia dos animais é que existem animais que têm desenvolvimento direto e existem animais que têm desenvolvimento indireto. Nos animais com desenvolvimento direto, o filhote já nasce parecido com o adulto, só que menor. O cachorro, quando nasce, ele já não é um cachorrinho formadinho, só que é pequenininho? Sim. Uma cobra, quando nasce, já não é uma cobrinha formadinha, só que é pequenininha? Sim. Um filhotinho de ave, né? Sei lá, agora tá tendo bastante filhote de rolinha nascendo aqui nas árvores aqui de casa. Vocês têm árvore em casa? Sim. Sabe aquelas pombinhas marronzinhas, assim? Que não é aquela pomba, As pequenininhas, né? aquelas menorzinhas. Então, aqui tem nascido bastante. Eu já resgatei, e assim, os filhotes começam a voar, eles caem no chão, e aí meu cachorro fica doido, né, em cima deles. Assim. Eu já Professor, o que a resgatei. gente dá pra esses filhotes? Porque, né, caso um dia caia aqui, né? Uhum. O que eu alimento ele? O que eu dou pra ele? Geralmente o pessoal faz uma pasta de milho, fubá, farinha, às vezes até clara de ovo ou gema de ovo, assim, junto e dá com colherinha para eles, assim. Aí você vai dando até você perceber que o papo dele fica cheio, assim, e aí você para e deixa ele digerir. Entendi. Mas tem receita na internet, se você procurar, o pessoal põe umas receitas, assim. Mas geralmente a melhor opção, cara, você encontrou ele no chão, num lugar assim. É achar um lugar seguro perto dali de onde ele estava, igual no meu caso, eu tenho cachorro e o cachorro vai em cima. E aí eu sei que tem um ninho num pé de pitanga que eu tenho ali na frente, tem um ninho num pé de pitaia que eu tenho lá no fundo de casa. Então eu acho eles no chão, eu vou, pego e coloco ou no ninho direto ou próximo do ninho, né? Que aí a mãe acha eles depois e Ela cuida. ela cuida. É só para tirar do risco do cachorro pisar em cima, né? Querer brincar, morder, essas coisas assim. Bom, esses animais cujos filhotes já nascem parecidos com um animal da mesma espécie adulto, a gente chama de animais que possuem desenvolvimento direto, tá? Agora, existem animais que nascem primeiro no formato de larva. O Ricardo, né?
Estava lembrando Isso. dos sapos. Então, os sapos nascem primeiro como girinos, que não tem nada a ver com um sapo adulto. Ele vai se desenvolver como girino e aí ele passa por uma metamorfose para gerar um sapo, tá? Esses animais que passam por esse período de larva, a gente fala que tem desenvolvimento indireto, tá? Isso se aplica também, por exemplo, às borboletas. Já viram lagartas? Quem tem horta em casa é um pesadelo, né? As lagartas ficam comendo a folha da couve, principalmente. Acontece isso com vocês? O professor já chegou de eu comprar umas folhas que vieram faltando Veio pedaço. larva. Vem faltando pedaço. Ô, Andrew, você que é vegetariano, você tem horta em casa? Não tenho, professor, eu compro tudo na feira. Uhum. Mas quem tem horta em casa, eu pelo menos a minha horta aqui é uma luta. Às vezes eu tiro altas folhas com um monte de lagartas na superfície abaxial da folha, assim. Que essas Se eu lagartas tivesse espaço, eu também queria. Oi, Ricardo? Se eu tivesse espaço, eu também teria. Que Quando essas eu tinha larvas? horta, eu pegava e borrifava um pouquinho de cloro, bem diluído mesmo, só para deixar um pouquinho de cheiro. Tem Nas várias folhas. receitas, né? Tem, o pessoal usa fumo de corda, né? Faz uma água de fumo Eu ia de falar corda, isso joga. quando a árvore, não sei, um pé de pocã que minha avó tinha, ela borrifava fumo nele. Uhum. Água com detergente também, o pessoal fala que ajuda, né? Pouquinho de detergente, sim. Mas aí tem várias receitas. Eu geralmente, quando eu acho uma folha que tem as lagartinhas, eu tiro ela e descarto, né? Eu tiro o manual mesmo. Mas essas lagartas, elas são filhotes de borboleta. Se vocês forem na horta, vai ter um monte de borboleta voando em volta, porque elas querem botar o ovo lá na couve para que a lagarta dela se desenvolva comendo a couve e depois vire uma borboleta, né? Fazer elas pagarem pedágio. E essas lagartas, elas são as larvas da borboleta. Então, a borboleta tem desenvolvimento indireto. Quando vocês deixam carne muito tempo no lixo, né? Esquece lá de tirar o lixo. Quando vai tirar o lixo, tem larvinhas, né? Essas larvinhas são larvas de mosca, né? Depois elas vão se desenvolver e se transformar em mosca, tá? E é desenvolvimento indireto. Já entenderam a diferença entre desenvolvimento indireto e desenvolvimento direto? Sim, senhor. Sim. Tá fácil? Professor, eu tenho uma dúvida. Se eu deixar uma Tupperware fechada, mesmo assim vai aparecer as larvas? Se nenhuma mosca tiver tido contato com aquela carne anteriormente, não. Porque só aparece larva quando a mosca tem contato. Não foi nessa biologia que a gente viu um experimento de um moço que tava falando sobre isso? Ele coloca um véuzinho, né, tampando. Isso. Foi aqui mesmo. A gente falou sobre isso lá no começo da Biologia 1. Beleza? Sim. Beleza. Professor, e falando sobre isso também, os fungos, eles não são parecidos com o desenvolvimento deles? Com isso? Como assim? Porque eu tinha visto em algum lugar que os fungos, eles se reproduzem... Eu não sei se reproduzem a palavra certa, mas que tem... Acho que é esporos o nome. Eles lançam esporos no ar, de forma geral. Ah, eles lançam? O vento leva, Nossa. né? Ah, sim. Ele tá no ar. A gente tem esporos de fungo no ar aqui. Se eu deixo um alimento aqui aberto, por exemplo, uma maçã que fica... Pior que assim, muitas vezes a fruta já tá com o esporo ali nela, entendeu? Uhum. E você não deixa ela de molho na água sanitária, tal, alguma coisa assim, ou no vinagre, aí o fungo, com o passar do tempo, desenvolve ali. É muito difícil evitar a contaminação por fungo. É uma trabalheira difícil mesmo. Quem já fez cerveja alguma vez na vida, uma das coisas que a gente mais sofre quando vai fazer cerveja é impedir que um fungo, que não seja o fungo que a gente quer que se desenvolva ali, se desenvolva, porque quando tem desenvolvimento de outros fungos, acontece uma contaminação e o sabor muda, né? Então a gente tem que esterilizar o líquido primeiro,
para depois, no ambiente estéril, inocular o fermento que a gente quer. Porque o fermento é um fungo, né? Uma levedura. Nossa, eu não sabia disso. Bom, voltando para os animais, entre os animais a gente pode ter tipos de fecundação diferentes. Felipe, seu microfone, por favor. Sim, senhor. Então a gente tem a fecundação externa, que é quando são lançados óvulos e espermatozoides na água. Isso demanda um ambiente úmido, né? Precisa ter uma grande quantidade de óvulos e espermatozoides e tem uma alta taxa de perda. Então, um exemplo clássico é o salmão. O salmão fêmea chega lá na nascente do rio, joga os seus óvulos e aí o macho vem e joga o espermatozoide em cima. O que der sorte de encontrar vai formar ovos e esses ovos vão se transformar em larvas, que são os alevinos. Então, isso é fecundação externa, acontece fora do corpo da fêmea, tá? E há a fecundação interna, que aí a gente não precisa de tanto óvulo e espermatozoide, porque a gente tem um órgão copulatório e isso faz com que as proles sejam mais protegidas. Então, aqui a gente tem 2 besouros, a fêmea e o macho está introduzindo o órgão copulatório na fêmea, vai colocar os espermatozoides dentro dela, vai ter certeza de que ele vai encontrar o óvulo daquela fêmea, não precisa jogar tanto ovo, tanto espermatozoide no mundo. Depois essa fêmea vai botar os ovos e vai acontecer o desenvolvimento. Então, o que tem mais chance de dar certo? É a fecundação interna. Ah, mas a externa é ruim? Não, os animais que têm fecundação externa, eles são adaptados a ela e usam quantidade. Eles lançam muito óvulo e muito espermatozoide para que tenha certeza do encontro e da produção de prole. Ok? Entenderam a diferença entre fecundação externa e interna? Sim, Fecundação dos mamíferos, que é o nosso caso, é como? interna. Interna, tá? Fecundação dos anfíbios, Externa. externa. Óvulos são jogados no ambiente e o macho joga os espermatozoides nos óvulos. Ok? Ok. Local de desenvolvimento. Então, nos animais com fecundação interna, a gente pode ter animais ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Ovíparo é quando a fêmea bota ovos onde o filhote se desenvolve fora do corpo da mãe. Então, a maioria das aves e alguns répteis. Pus como exemplo o pinguim. Então, a fêmea bota o ovo no ninho lá, fica fora do corpo da mãe. Isso é um animal ovíparo. Existem animais que são ovovivíparos. O que significa isso? Tem um ovo que é isolado da mãe, mas esse ovo não é botado para fora do corpo da mãe. Esse ovo fica retido dentro da mãe. Mas ele não recebe nutrientes da mãe. Então o ovo fica lá dentro, o filhote se desenvolve dentro do ovo sem receber nada da mãe, mas a mãe não bota os ovos. O filhote sai de dentro da mãe como se fosse um animal vivíparo. Mas se a gente abrir a mãe, lá dentro vão estar os ovos. Ok? Muitos tubarões são assim. O filhote se desenvolve num ovo, mas o ovo fica dentro da mãe. E aí, quando ele rompe a casca do ovo, ele sai de dentro da mãe. Entenderam? Ovo vivíparo. Uhum. E o outro tipo é o nosso, que são os vivíparos. A fêmea forma uma placenta e o feto recebe alimento da mãe e tem suas excretas retiradas pela mãe. Então, conforme o bebê está recebendo alimento da mãe, ele produz a urina dele. E essa urina precisa ser jogada fora do corpo dele. Como que ele faz isso? Ele lança essa urina no sangue da mãe e quem vai retirar do sangue da mãe é o rim da mãe. Ok? Então, a mãe, quando está grávida, ela está urinando por ela e pelo filho dela. Também está respirando por ela e pelo filho dela. E quando o bebê de um animal vivíparo nasce, ele já nasce completo e ele sai direto da mãe sem ter casca de ovo nenhum. Entendido? Sim. Então, isso é típico de mamíferos e alguns peixes.
Formação e destino dos folhetos embrionários. Então, vamos pegar como exemplo o Amphioxus. O Amphioxus é um bichinho cordado, né? Ele tem notocorda, que é isso aqui, ó, que é como se fosse uma coluna vertebral primitiva, tá? Alguma coisa desse tipo. E ele é marinho e vive enterrado na areia e possui uma faringe com fendas nessa faringe. Então, essas duas características, ter notocorda e ter fendas na faringe, faz com que eles sejam parentes nossos, tá? Dos vertebrados. Ele é um cordado, é um céfalo cordado. Depois vocês podem pesquisar se vocês quiserem. A gente sabe muito do desenvolvimento embrionário dos animais observando o embrião do Amphioxus. Como que o embrião do Amphioxus se desenvolve? Primeiro ele forma uma mórula. Essa mórula forma uma blástula, que tem a blastocele. Essa blástula vai sofrer uma invaginação formando uma gástrula. Olha o formato da gástrula aqui. E essa gástrula vai formar uma neurula. Quando acontece a formação da neurula, a gente passa a ter 3 tecidos embrionários. A ectoderme, que fica por fora. Então, imagina que o Amphioxus é uma salsichinha, né? Essa coisa comprida. A gente corta ele ao meio e a gente vai olhar esse corte de frente, assim. Como que a gente vai ver esse corte de frente? A gente vai ver um tecido envolvendo todo o embrião por fora. Se está por fora, é a ectoderme. A gente vê um tecido envolvendo uma cavidade gástrica primitiva, que é a endoderme. A gente vê um tecido formando 2 cavidades. Essas cavidades são chamadas de celoma, e o tecido que envolve ela é a mesoderme. No centro tem a notocorda, e no dorso tem o tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso central, tá? Quando a gente está falando dessa cavidade aqui, ó, o celoma, a gente classifica os animais de acordo com a presença, a ausência e o tipo dessa cavidade. Se um animal não tem essa cavidade com líquido, ele é um animal chamado de acelomado. Então, é um animal sem celoma. Se o animal tem uma cavidade com líquido, mas essa cavidade não é totalmente revestida por mesoderme, quer dizer, esse líquido aqui está entrando em contato com a mesoderme e com a endoderme. Esse animal é um animal pseudo-celomado, então ele tem um celoma falso. Agora, se o animal tem uma cavidade interna e essa cavidade, o líquido que está dentro dessa cavidade só tem contato com mesoderme, ó, é totalmente revestida de mesoderme, a gente chama esse animal de celomado. Então, o que é um animal celomado? É um animal que tem uma cavidade corporal interna e essa cavidade é totalmente revestida de mesoderme. Ok? Pseudocelomado é um animal que tem uma cavidade interna e essa cavidade interna não é totalmente revestida por mesoderme. E acelomado é um animal que não possui essa cavidade interna. Tá entendido? Entenderam a diferença de pseudoceloma, celoma? Então, o que é o pseudoceloma? Eu só tô aqui corrigindo os problemas do notebook, do computador. Aqui eu não tô falando muito, tá? Mas eu tô ouvindo. O que é um pseudoceloma? É uma cavidade interna ao corpo do animal que, que não é totalmente revestida por mesoderme. O que é celoma? É a cavidade interna ao corpo do animal que é totalmente revestida por mesoderme. A gente classifica os animais de acordo com essa característica. Nós somos celomados, tá? As lombrigas são pseudocelomados e os plateumintos são acelomados, tá? Bom, vamos falar desses folhetos embrionários, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme é o que fica por fora. Ela vai ser responsável por formar na gente a epiderme, os anexos, né? Nossa pele, unhas, os animais que têm chifre, né? Os chifres, as penas, os pelos, tá? Ela faz glândula sudorípara, né? Para a gente suar, glândula mamária, glândulas lacrimais. Ela forma o sistema nervoso central, né? O cérebro, a medula espinhal.
ela forma as lentes dos nossos olhos, ela faz o revestimento da nossa boca, do nariz e do ânus, né? As mucosas. E ela faz o esmalte do dente também. Então, essa é a ectoderme. A mesoderme. Da mesoderme, a gente vai ter formando os músculos, o tecido conjuntivo, como cartilagem, os nossos ossos, né? A derme, que é a camada que fica abaixo da nossa pele, o tecido hematopoético, que é a nossa medula óssea, que é responsável por formar o nosso sangue, todo o nosso sistema cardiovascular e linfático, todo o sistema urinário e genital, o pericárdio, né, que é uma membrana que envolve o coração, tá? Peritônio, que reveste o sistema digestório, os pulmões, né, a pleura, e o córtex da adrenal, que é uma região de uma glândula do nosso cérebro. Endoderme, revestimento epitelial do tubo digestório, então o sistema digestivo por dentro é revestido por endoderme, tá? O fígado, pâncreas, glândulas tireoide, glândula paratireoide e o revestimento da bexiga urinária. Tudo isso é formado pela endoderme. Então, vira e mexe vai aparecer questões aí para vocês perguntando isso. De onde vem o sistema nervoso central? Ectoderme, tá? De onde vem o fígado? Endoderme. E assim por diante, tá? Agora vamos falar dos anexos embrionários. Então, aqui a gente tem o embrião. O embrião tem ligado a ele vários anexos, tá? Entre esses anexos está o saco vitelínico, que adivinha o que o saco vitelínico faz? Prover alimento. Ele contém e fornece o vitelo para o animal, ok? Então, ele é um recipiente que mantém o vitelo e, além disso, ele é capaz de fornecer o vitelo para o animal, tá? Tem aí o alantoide, né? Que reveste todo o embrião e está em contato com a casca do ovo. Tem o âmnion, que é como se fosse uma piscininha para o embrião, cheia de líquido, né? Líquido amniótico. O âmnion, líquido amniótico aqui, é o que estoura lá, quando a pessoa fala, estourou a bolsa, lembra? Que alguém perguntou lá no começo da aula. Eu acho que foi o Felipe, mas acho que ele já saiu. Então, o âmnion tem o líquido amniótico. Esse âmnion, ele é importante, porque ele lubrifica a superfície do corpo do embrião, não deixa que ela tenha alguma aderência, né, com alguma superfície, protege de pancadas, né, de choques mecânicos, então o embrião fica dentro de uma bolsa com um líquido, tá? Alantoide, ele vai recolher as excretas do animal, então o pintinho está digerindo o vitelo, produzindo excretas, essas excretas vêm para o alantoide, tá? E assim por diante. Anexos embrionários. A gente tem os animais amniotas, que são aqueles que têm âmnion, e isso é importantíssimo para os animais que vivem no ambiente terrestre. Então, no ambiente aquático, onde os embriões se desenvolvem? Na água. Na água. Não precisa de piscina para o embrião, concordam comigo? Ele já está na água. Agora, no ambiente terrestre, se a gente deixar um embrião na Terra, ele vai se desidratar e vai morrer, não vai se desenvolver, certo? Então, ao longo da evolução, surgiu o âmnion. O âmnion é como se fosse uma piscininha para o embrião. Ela é um ambiente úmido, né, cheio de líquido, que não permite que o embrião se desidrate, e além disso, protege esse embrião de infecções, tá? E de batidas, de pancadas, tá? Então, ela é importantíssima no ambiente terrestre. Então, os amniotas são aqueles que têm âmnion. Os anamniotas são aqueles que não têm âmnion, que vão se desenvolver no ambiente aquático, tá? Estou olhando aqui, ó. Esse aqui é um embrião humano, tá? Esse aqui é o âmnion. E o âmnion é cheio de líquido, que é o líquido amniótico que fica na cavidade amniótica. Mamíferos com placentas são os mamíferos eutérios. Então, mamífero quando tem placenta, como nós, né, de exemplo, são os mamíferos eutérios. Os sem placentas são os prototérios,
que são os ovíparos, que é o caso do ornitorrinco e da équina, que eles põem ovos. E os com placenta rudimentar são os metatérios, que é o caso dos marsupiais. Já ouviram falar em mamíferos marsupiais? Sim, Conhecem algum exemplo de mamífero marsupial? o canguru. Todo Canguru, mundo fala canguru. Onde tem canguru? Austrália. 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 Vocês já ouviram falar em algum marsupial brasileiro? Ahn, não. Não, né? Não, sim, sim. Professor, sim. Aquele bicho que o povo fala pra não matar. Nossa, esqueci o nome dele. Meu Deus, professor. Pera, eu vou lembrar. Não é Geralmente o caatinga. pessoal conhece um bicho que vive lá na Austrália, que nunca viu na vida, só vê em desenho, filme, né, documentário, mas não conhece os gambazinhos aqui brasileiros, né? É gambá. Nossa, O verdade, é gambá. gambá, o gambá brasileiro, né, o saruê, mucura, né, são vários nomes, que é esse bichinho aí que eu pus para vocês. Esse aqui é uma das espécies, tá? É o gambá de orelha branca. Esse aqui é uma fêmea, olha o tamanho da bolsa dela aqui, ó. Uhum. E se você abrir essa bolsa, ela vai estar cheia de filhotinhos ligados a uma tetinha e mamando, se desenvolvendo nessa bolsa, tá? Então esse aqui é o Koala marsupial. também é assim, professor? É marsupial também? Oi? Koala? Eu não. Koala também é um marsupial. Acho que. É. Praticamente toda a fauna da Austrália, exceto mastofauna, né, a fauna de mamíferos da Austrália, exceto morcegos e os prototérios, né, que é o caso do ornitorrinco, é de marsupial. Os mamíferos, parece, né, a hipótese que a gente tem é essa, que os mamíferos surgiram na América, quando tinha Pangeia, né? E aí eles desceram lá, surgiram na América do Norte. Aí eles desceram toda a América do Sul, invadiram a Antártica e entraram na Austrália. Quando eles entram, os metatérios, né, os marsupiais, quando eles entram na Austrália, a Austrália se separa do resto do mundo e fica bem isolada, impedindo que outros mamíferos cheguem lá. Por isso, toda a mastofauna australiana é de marsupiais. Os mamíferos eutérios, né, que são os que têm útero, que é os mais comuns que a gente conhece, eles se desenvolveram aqui na África, na Europa, eles não conseguiram chegar na Austrália. Entendeu? Uhum. Por isso que todos os mamíferos australianos, exceto aqueles que a gente introduziu, né, cachorro, rato, essas coisas que a gente levou depois, mas Que loucura, hein? são marsupiais. Bom, voltando então para as nossas questões sobre o desenvolvimento embrionário, analise a figura abaixo e indica a alternativa que estabelece correlação correta. Então, a 1 é a cavidade embrionária preenchida por fluido que formará o sistema digestório do adulto. É, né? Lembram lá da figurinha? Aqui, ó, intestino. Ok? Ok. Então, questão 1 resolvida. Questão 2, relacione corretamente a coluna. Saco vitelínico. O que o saco vitelínico faz? Contém vitelo. Contém vitelo. Então, vai ser essa aqui, ó. A primeira membrana a ser formada é a que envolve vitelo 1. Só tem uma alternativa cujo último é o 1. Não é verdade? Eu fui nessa daí, hein, professor? Portanto, letra C. Mas vamos ver os outros. Amnion. Membrana que envolve completamente o embrião, delimitando a cavidade amniótica. Pá, é o primeiro. Córion. Também conhecido como serosa. É a membrana que envolve todos os anexos embrionários. Pá. Alantoide. Relacionada às trocas gasosas. 4. Beleza? Alantoide. Alantoide, professor? É o negócio lá do. É o que recolhe as excretas do embrião, mas além disso, ela Sim. fica em contato, ele se junta com o córion na casca do ovo e faz trocas gasosas, né? Joga o gás carbônico que o embrião está produzindo para o ar e recebe o oxigênio do ar. Legal. Beleza? Beleza. Gente, hoje o que eu queria falar para vocês na aula era isso.
Aí, quando o Moodle voltar a funcionar, vocês entrem lá no Moodle e já tem uma atividade avaliativa lá para vocês, tá? Mandaram um e-mail falando que os sistemas caíram. Voltou, viu? Voltou? Acabou. Eu tentei entrar aqui agora. Vou mostrar para vocês já a atividade. Opa. Cadê? Aqui. Cadê, gente? Aqui apresentar. Nossa, eu me perdi agora aqui. Tela inteira. Compartilhar. Ó, Moodle de vocês, seção embriologia. Aqui, ó, questionário sobre as características gerais usadas na classificação dos animais, tá? Clica lá e faz. Combinado? Combinado. Alguma dúvida, gente? Questão, observação? Nenhuma dúvida, professor. Tranquilo? O senhor vai deixar no Moodle essa apresentação que o senhor fez? Vou, assim que eu desligar, né? Eu vou parar a gravação agora. Já eu recebo essa gravação no meu e-mail e à tarde eu disponibilizo.